Então hoje a gente vai vir falar um pouquinho sobre o programa Cyrus. Então eu tenho o Cyrus, que é esse que vocês estão vendo aqui, que é o Cyrus Robotics. Eu vou mostrar rapidinho ele. Tem o Cyrus Mechatronics e tem o Cyrus Studio. Aqui ele abriu já o Cyrus Robotics. E aqui a bancada com essa parte aí da montagem do cilindro pneumático. Então aqui eu tenho algumas a base que eu posso preencher do cilindro. Aqui a mola e as outras peças que eu tenho desse cilindro. Aqui no caso eu tenho as posições que foram gravadas. Então aqui eu alimentei a nossa célula e agora a gente vai colocar uma peça no início da célula. Então ele coloca ela ali, vai pegar a posição inicial do braço. Vai pegar ela na outra garra e vai medir onde é que está a parte do encaixe da parte externa do cilindro. E aí ele vai rotacionando, utilizando esse vect aqui, que é aquele vetor que ele desloca somente, faz um deslocamento angular só. Ele vai incrementando em um grau sempre. Colocou aqui a base do cilindro. Agora ele vai pegar a parte interna do cilindro que eu tenho, coloca ali a parte interna do cilindro, abriu a garra, pegou uma mola, tá com a mola aqui, colocou a mola do cilindro aqui dentro, dispensou lá a tampa, pegou a tampa, ele vai ter que ver onde é que está o início do encaixe dessa tampa agora. Ele vai colocar ela ali, troca de garra, mediu já e já colocou ali a tampa. Ele mediu nesse sensor aqui aonde que estava o início da tampa. Ele pegou uma parte bem próxima já do início. Então eu posso vir aqui, tem aqui as posições no espaço e eu posso programar ele numa linguagem. Então aqui ele está programado em Basic, não é uma linguagem de programação. E aqui agora eu vou abrir a bancada para vocês darem uma olhada no funcionamento da bancada no Mechatronics. Então vou abrir o User Model aqui. Então ele abriu aqui a bancada no User Model. Eu vou carregar, aqui ele tem todas as entradas que o CLP tem e todas as saídas que eu tenho aqui, ó. Então eu posso vir aqui, uma coisa interessante, muito interessante desse simulador que eu tenho, o Cyrus Mechatronics, que eu posso trabalhar isso aqui tanto no ambiente virtual. Então eu faço o programa lá no Simatic, que é o software que faz a programação do CLP, ou no TIA, né? Posso usar ou o Simatic ou o TIA para programar o CLP, e eu descarrego o programa aqui nesse simulador da bancada. Mas eu posso também, que é essa chavezinha aqui, ó, eu posso conectar ele a um CLP real. Então eu posso ter programado um CLP real, onde eu conecto entradas e saídas nesse simulador. E ele pode mostrar, eu tendo só o CLP programado, eu posso ter isso aqui como ambiente virtual e ele funcionando integrado a um CLP real. É bem interessante isso. Então a gente pode ter a bancada conectada ao CLP e eu estou usando a bancada como se tivesse a bancada física, mas na verdade eu tenho um CLP que está mandando sinais de entrada e saída reais para um CLP, porém está sendo simulado aqui numa bancada emulada. Como eu posso também usar isso aqui na bancada real ou eu posso também usar só em simulação. Então são maneiras diferentes que eu posso usar a bancada dessa da Festo. Então vamos alimentar ela aqui, o Part AV, olha, acionou o Part AV e eu tenho que acionar o botão Start aqui para ele começar a funcionar a bancada. Ele pega a peça e descarrega a peça aqui, ó. Aqui vocês podem ver que ele tem os sensores, ó. Então ele tem os sensores aqui. Aqui tem sensores também. Aqui na garra ele tem sensor também. E aqui também. Aqui eu tenho botões que também são sensores. E as minhas saídas também.
Então esse cilindro aqui da parte de cima, que é um atuador linear, né, pneumático, é um cilindro de duplação. Então eu tenho duas saídas do CLP para acionar essa eletroválvula, que ele manda o braço para cá ou para cá. Eu posso forçar as saídas para vocês verem, ó. Então eu posso vir aqui e mandar esse para 0, e aí eu venho aqui, vamos botar esse para 0 e forço o outro para 1, e aí ele vai deslocar. Aqui ficou os dois em, deixa eu botar esse para 0. Aí ele vai deslocar o braço para cá, ó. Então eu estou forçando uma saída do CLP para acionar a minha eletroválvula. Ó, agora eu vou fazer o contrário, eu vou botar esse aqui para 0 e esse aqui para 1. Ó, eu aciono de volta, ele vai voltar o cilindro aqui, ó. E esses outros aqui são de simples ação, ó. Quando eu acionar ele avança. Então vamos botar ele para 1. Ó, ele desce. No momento que eu tirar o sinal, então é um sinal só do CLP, eu coloco para 0 e tem um retorno na eletroválvula por mola, né? Ele retorna o braço. E a mesma coisa na garra. É um sinal só. Eu aciono a minha garra, ele abre ou fecha. Ó, agora ele fechou. Se eu tirar o sinal de cima, colocar ele para 1, na verdade aqui, ele deve abrir, mexer na garra. Ó, ela está em 0, eu vou colocar ela em 1. Ó, ele abriu a garra. Então são dois tipos de atuadores diferentes que eu tenho. Então o CLP que está aqui embaixo, ele manda o sinal para a eletroválvula. A eletroválvula que vai controlar o funcionamento dos meus cilindros. Então vamos fazer aqui essa bancada rodar. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho do Simatic. Então normalmente o CLP da Siemens, eu posso programar ele pelo Simatic ou pelo TIA. Esse desliga a máquina aqui, ele dá um reset em diversas bobinas aí, né, em memórias. Então no caso aqui de memória, ó, então tem uma condição de segurança, etapa inicial, etapa 1, etapa 2, e usaram memórias para ir ficando aonde que estava o braço em cada uma dessas memórias. Isso aqui é uma maneira de fazer um tipo de uma máquina de estados utilizando memória em ladder, né? Aqui então ele tem a operação liga, e aí ele liga está setando aqui uma memória 10.0. Então quando essa memória estiver acionada, e aí conforme algumas condições que eu tenho aqui de sensores, aqui ele vai ligar uma saída, aqui ele seta uma saída, aqui ele reseta a mesma. Ó, aqui ele sobe ou desce a garra, sobe ou desce a garra. Os dois aqui são reset, e aqui eu tenho set uma outra na próxima etapa, ó, e assim ele vai fazendo, ó. Vamos analisar um pouquinho o programa em cima da bancada. Essa memória inicial, ele está acionando primeiro esse braço aqui para ele vir para a parte esquerda. Então se a gente pegar aqui, ó, eu teria desligado esse 1M2, que é essa saída Q01, que aqui eles definiram como Q01, e eu vou ter que ligar a outra saída, ó. Então eu vou ligar o Q00, e aí ele empurra o braço para cá, ó. Então ele acionou o Q00, o braço veio para cá. No momento que ele chegou aqui, ó, ele ativa esse sensor que está aqui para indicar que o braço está do lado direito, e ele manda resetar aquela mesma saída, ó. Então eu venho aqui e no programa ele manda resetar a saída Q0.0, manda desligar ela, não vai mais forçar. Então o sensor que acionou aqui quando ele chegou do lado de cá é esse 1B1 aqui, ó, equivalente à entrada do CLP I0.1. Então quando acionou esse aqui, ele mandou resetar essa bobina. Aqui ele manda resetar essa parte de sobe e desce a garra. E aqui, se ele já achou algumas posições iniciais, ele vai ativar a próxima etapa. Na próxima etapa, que seria a segunda parte da minha máquina de estados, ele vai fazer essas funções que eu tenho aqui.
Ó, então se o braço tiver do lado esquerdo, então através do sensor, ele manda ir para a direita. Então ele vai acionar a minha outra saída que eu tenho. Essa aqui tem que estar desacionada e essa aqui eu vou acionar. Ó. Ele vai ligar a saída aqui 01, que é equivalente ao Station 1M2. E aí ele manda o braço para cá. Ó. Então aqui ele chegou o braço. Então quando ele chega ali, ele aciona esse 1B2 que está aqui, esse sensor aqui, que no nosso caso aqui é esse I02, ó, que é o braço na parte esquerda. Aí ele vai mandar desligar a minha bobina. Então eu vou vir aqui e ele seria o equivalente a desligar a bobina. Desligou a bobina. Então no momento que ele chegou aqui, né? Aqui ele tem esse Station aqui, Station 1M1 e M2, é um cilindro de dupla ação. Se eu aciono, ele vem para um lado, se eu aciono o outro, ele vem para o outro. Esse 2M1 aqui é um cilindro de simples ação. Quando eu acionar, ele desce a minha garra. Se eu desacionar, ele sobe a minha garra. E a mesma coisa aqui no 3M1, que é a minha garra. Então no momento que ele chegou do lado direito, ele avançou para o lado direito, ele vai resetar ele e depois ele vai ligar o sobe e desce garra. Então eu vou vir aqui, ó, ele vai ligar esse cara aqui e ele vai descer a minha garra. Ó, ele desceu a minha garra para pegar a peça. Depois, se ele chegou na posição embaixo, então quando ele acionou esse 2M1, ele deve ter ligado um sensor. Então ele ligou um sensor, aí se eu deixar então a minha garra ali embaixo, eu posso também acionar e fechar a minha garra. Então tem esse meu 3M1 aqui, que é uma outra saída do CLP também, ó. Então que eu vou acionar ele, ele deve fechar, abrir na verdade a minha garra. Quando ele está acionado ele fecha, quando ele está desacionado ele abre. Então ele desliga.